Quero evitar tomar processo da J.K. Rowling, porque se eu fizer qualquer vídeo falando sobre Harry Potter, sobre Hogwarts, coisa do tipo, eu vou acabar tomando um processo da J.K. Rowling. Mas vamos lá. Esses estudantes saíram para um passeio escolar e nunca mais voltaram. Zicador, só pra te avisar, tá, Zicador? Esse vídeo em específico, eu não vi. Mas eu conheço a história. E sabe o que mais que eu tenho pra te dizer, Zicador? Essa música do BTS, Spring Day, é uma homenagem aos falecidos dessa tragédia. Vamos lá, gente. Esses estudantes saíram para um passeio escolar e nunca mais voltaram para casa. Em abril de 2014, centenas de estudantes sul-coreanos participavam de um passeio escolar dentro de uma balsa, que pesava quase 9.000 toneladas. Eles estavam se divertindo bastante e aproveitando o tempo livre longe da escola. Mas após uma sucessão de erros e negligências cometidos por membros da tripulação, a balsa virou de lado e começou a afundar aos poucos, o que resultou no falecimento precoce de 250 estudantes e gerou uma das maiores revoltas da história da Coreia do Sul, pois aparentemente as autoridades e o governo não quiseram realizar o resgate dos estudantes enquanto ainda dava tempo de salvá-los. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar uma tragédia que é considerada o Titanic coreano. Naufrágio de seu voo. Com certeza você deve se lembrar de pelo menos um passeio escolar que participou quando era criança ou adolescente. Os destinos mais comuns eram quase sempre o zoológico, o jardim botânico, museus de ciências ou um parque aquático. Eu mesmo me lembro de quando ganhei um passeio para o Beto Carreiro na minha escola. Sim, eu era nerdola nesse nível. Mas tudo começava com o professor entregando um bilhete para cada aluno, que precisava ser assinado pelos pais ou responsáveis, dando assim a autorização necessária para que o aluno pudesse ir no passeio. E na maioria das vezes, eles também tinham que dar uma quantia de dinheiro, já que a escola precisava alugar um ônibus escolar para levar os alunos até o local, além, é claro, de pagar o valor das entradas. Enquanto que outros passeios eram 0800, tipo aquele do Beto Carreiro que eu falei antes, ou seja, totalmente de graça. Só que esses, na maioria das vezes, não eram tão legais quanto os pagos. E o roteirista aqui do canal até conseguiu se lembrar de um que ele fez no Museu de Ciências da PUC, que tem literalmente um dinossauro gigantesco posicionado logo na entrada, e que costumava assustar bastante os alunos. Mas em resumo, um passeio escolar é um momento da nossa vida em que estamos felizes e sem nenhuma preocupação. Teoricamente. Onde podemos conversar e rir à vontade junto com os nossos colegas. Porém, aconteceu justamente o contrário com esses estudantes sul-coreanos. O que era para ser um dia feliz, se tornou literalmente um pesadelo, e o último dia de suas vidas. A MV Shui era uma balsa gigantesca que tinha 146 metros de comprimento e 22 de largura. Ela possuía a capacidade de transportar quase 1.000 pessoas, 180 veículos e 150 containers. E apesar da balsa ter sido construída no Japão e operado lá durante 18 anos, em 2012, uma empresa marítima sul-coreana decidiu comprar a embarcação dos japoneses, pagando a enorme quantia de 11 bilhões de won sul-coreanos, que na época dava aproximadamente 10 milhões de dólares. E agora, sob o posse da empresa Chogajin Marine Company, a balsa passou por várias reformas, que buscavam ampliar a sua capacidade de transportar pessoas e veículos. Zicador, se eu te falar que eu sou inscrito em outro canal desse cara, você vai acreditar em mim? Eu sou inscrito do Derrotando Filmes. Eu tava inclusive vendo o vídeo do Derrotando Filmes ontem. Eles adicionaram ainda mais cabines no terceiro, quarto e quinto convés, fazendo com que o número de passageiros suportados aumentasse em 117. Mas em contrapartida, a embarcação também ficou mais pesada, ganhando 239 toneladas de peso extra. E isso causou um grande desequilíbrio na estrutura da balsa, pois ela não havia sido construída para carregar tanto peso. Além disso, essa reforma que eles fizeram ficou bem mal feita, e tinha como principal objetivo arrecadar mais dinheiro, já que 117 passageiros a mais a cada viagem iria aumentar bastante o lucro da empresa no final do mês. E apesar da balsa... Capitalismo, Matt. Vocês realmente acham que os caras que querem ganhar dinheiro com turismo vai se importar com isso? oferecer vários riscos de segurança após a reforma, ainda assim, o registro coreano de navegação deu permissão para que a embarcação operasse normalmente no país. Passando agora para o dia 15 de abril de 2014, os estudantes da Daewon High School estavam ansiosos para dar início ao passeio escolar. Eles iriam participar de uma excursão que duraria 4 dias, só que inicialmente houve um pequeno atraso de 2 horas e meia, porque a neblina estava bastante densa, e portanto poderia acontecer um acidente marítimo por falta de visibilidade, como por exemplo bater em uma outra embarcação. Mas depois que o tempo se normalizou, já
Já era de noite, e a balsa MV-Show finalmente deixou o porto, levando consigo 459 pessoas, com a grande maioria delas sendo estudantes do ensino médio. No total, eram 30 membros da tripulação, que era o pessoal que trabalhava na balsa, além de 89 passageiros, 15 professores e 325 alunos da escola. E fora isso, a balsa também estava transportando vários veículos e containers, que ficavam nos níveis mais baixos do convés. Eles haviam partido da cidade portuária de Incheon, e o destino final seria Jeju, a maior ilha dentro da Coreia do Sul. Jeju, que é como se fosse o ponto turístico da época de verão, lá da Coreia do Sul e tudo mais. Lá é cheio de praias, resorts, clubes de festa e os caramba quatro. E ela é basicamente o lugar que todo mundo gostaria de passar as férias, possuindo uma vasta beleza natural, praias, cachoeiras e até mesmo um vulcão adormecido chamado de Monte Halasan, que também é o ponto mais alto dentro do país. Então, só por essa breve descrição, já dá pra imaginar o quanto os alunos, professores e outros passageiros estavam ansiosos para chegar logo na ilha. A viagem iria demorar mais ou menos 14 horas, porque a balsa teria que percorrer 400 km pelo mar até alcançar o destino. Já o capitão responsável pela viagem se chamava Lee Jong-sok. Ele tinha 69 anos de idade e era bem experiente. Olha! Ele melhorou muito a pronúncia dele de nomes coreanos. Eu lembro de ver uns vídeos dele derrotando filmes coreanos, que a pronúncia era toda zoada. Mas é isso mesmo, é Lee Jong-soo. Porque trabalhava com navegação há 4 décadas. No entanto, Lee era um substituto que havia sido contratado recentemente para ficar no lugar do antigo capitão. Ele assinou um contrato de 1 ano e ganharia um salário de 2,7 milhões de won sul-coreanos, o que valia $2.500 na época, o que era um salário extremamente baixo para um capitão. Sim. Isso mostra que a empresa da balsa só estava interessada em lucrar o máximo possível. Inclusive, o antigo capitão chamado Shin recebeu várias ameaças de demissão dos seus superiores, após dizer que poderia acontecer um acidente naval, por causa das várias falhas de segurança que a balsa apresentava. Shin também havia solicitado o reparo de um mecanismo que estava com defeito, porém a empresa nunca realizou esse reparo e nem sequer deu importância. E o mais absurdo de tudo é que no ano de 2013 eles gastaram apenas $2 em verbas de treinamento de segurança para os funcionários, com as 2 doletas sendo utilizadas para comprar apenas o certificado de papel. Então na manhã seguinte, depois que a balsa saiu do porto da cidade, era uma quarta-feira do dia 16 de abril de 2014. A terceira imediata Park Han e o timoneiro Cho assumiram o lugar da equipe anterior, que havia passado a madrugada toda navegando pelo mar. Eram 8h20 da manhã e faltavam apenas 3 km para a balsa chegar no perigoso canal. Muita negligência. E lá, a correnteza é bem mais rápida e imprevisível do que o normal, sendo considerada a parte mais traiçoeira de todo o mar da Península Coreana. E aí, por esses motivos, a terceira imediata Park ordenou que seu colega Cho desligasse o piloto automático e mudasse para a navegação manual. E apesar de ser um trecho bem arriscado, felizmente tudo estava indo bem. As ondas e os ventos se encontravam em um estado normal, sem atrapalhar em nada a navegação dos dois. Já nesse mesmo período da manhã, os estudantes tinham acordado e estavam tomando café no refeitório, conversando e socializando, sem nem imaginar o que viria logo após isso. E algo que vale a pena explicar antes de continuar é que na navegação marítima, eles utilizam os termos bombordo e estibordo para se referir respectivamente à esquerda e à direita. E isso serve para evitar confusões, porque esses dois lados podem variar dependendo de onde a pessoa está na embarcação, tipo quando você ouve alguém dizer a frase na minha esquerda ou então na sua direita. Já às 8h45 da manhã, Park percebeu que a balsa estava muito inclinada para este bordo e por isso pediu para Cho virar o leme para o bombordo, na tentativa de evitar que a embarcação acabasse capotando. No entanto, Cho estava tão nervoso com toda essa situação que ele interpretou a ordem errada e acabou piorando ainda mais o ocorrido, virando a balsa justamente para a direção em que ela estava inclinada. E por conta desse grave erro, a água do mar começou a entrar através da porta lateral do compartimento de carga e também pela saída de carros localizada na parte traseira da embarcação. Fora que todos os funcionários e passageiros sentiram o impacto no momento em que ele aconteceu, com algumas pessoas sendo jogadas para fora das suas camas. E nesse momento, o capitão Lee, que estava na sua cabine particular, saiu de lá o mais rápido possível e correu até a ponte para ver o que tinha acontecido. Já o timoneiro Cho decidiu desligar os motores da balsa e além disso ordenou a evacuação dos tripulantes que estavam trabalhando na sala de máquinas, pois a sala ficava localizada nos níveis inferiores da embarcação. Ela seria um dos primeiros lugares onde a água do mar chegaria. E se por um lado o Cho estava tentando ajudar, por outro, a terceira imediata Parker começou a chorar sem saber o que iria fazer. Ela ficou bastante assustada, porque de forma alguma esperava que a balsa
balsa iria virar justamente durante a sua vigília, fora que a moça tinha apenas 25 anos, e por isso não era tão experiente assim. Enquanto que os estudantes estavam bem tranquilos, pois eles achavam que tudo ficaria bem no final das contas, e que logo logo a guarda costeira surgiria para resgatá-los. Inclusive alguns alunos fizeram piadas com o Titanic, dizendo que essa situação em que estavam se parecia bastante com um filme. E pelas filmagens que os próprios jovens gravaram com seus celulares, dá pra ver que vários deles estavam sorrindo para a câmera, e esse aí até fez o sinal da paz com a mão. Mas afinal, o que teria feito a balsa se inclinar para o eastboard antes do show cometer aquele erro fatal? Acontece... Não é isso, né? Eu sei um detalhe específico da negligência que acarretou no fim da vida de vários desses jovens. Que a capacidade eu já pesquisei sobre o assunto. Era de 1000 toneladas. Porém, nesse dia, eles estavam carregando 2.142 toneladas. Ou seja, mais do que o dobro da capacidade permitida. Além disso, na navegação marítima existe um outro termo chamado de lastro, que é basicamente um contrapeso, um material utilizado para equilibrar a embarcação, ajudando a manter a estabilidade. E geralmente os materiais usados como lastro são areia, metal, pedra e até mesmo a própria água do mar. E nesse caso da balsa Shoei, eles enchiam o fundo da embarcação com água. Só que a quantia que estavam carregando não era o suficiente nem para equilibrar 1000 toneladas de carga, e muito menos as 2000 que carregavam durante essa última viagem. Mas voltando a... Justamente porque quanto mais água você precisasse colocar no lastro, menos espaço tinha para fazer o transporte dos materiais que eles queriam transportar para a ilha lá para ganhar mais dinheiro, né? Porque quanto mais material você transporta lá para a ilha de Ju numa viagem só, menos dinheiro você gasta com combustível, com salário, com pagamento de funcionário, com manutenção, se bem que eles não gastavam com manutenção, mas deu para entender o que eu quis dizer, e o lucro aumenta. O capitalismo... Desculpa, Roto. O capitalismo é uma bosta. Ao falar de como estava a situação dentro da balsa, o oficial de comunicação chamado Hae-song usou os alto-falantes para dizer que os passageiros e estudantes deveriam permanecer no mesmo local, mesmo com a água do mar se aproximando cada vez mais dos dormitórios e refeitórios. Você ouviu isso, Matt? De novo. O oficial de comunicação chamado Hae-song usou os alto-falantes para dizer que os passageiros e estudantes deveriam permanecer no mesmo local, mesmo com a água do mar se aproximando cada vez mais dos dormitórios e refeitórios. Inclusive, o próprio Capitão Lee e também os outros tripulantes repassaram essa mesma ordem. E como os estudantes sul-coreanos são ensinados desde pequenos a respeitar e obedecer os mais velhos, eles ficaram esperando lá e não tentaram fugir, apesar da situação piorar a cada minuto que passava. E acreditem se quiser, a primeira pessoa a pedir ajuda não foi um dos tripulantes, e sim um aluno chamado Choi. Ele usou seu celular para ligar para os bombeiros, que repassaram a ligação para a guarda costeira. No entanto, os caras perderam um tempo precioso perguntando para um aluno do ensino médio qual era a latitude e a longitude da embarcação. Algo que obviamente o Choi não soube responder, porque afinal ele só tinha 16 anos. Ah, só uma pequena curiosidade, tá, gente? Isso é um negócio que eu só fui aprender com humanos acompanhando o K-pop, tá ligado? Esse sobrenome, que se escreve C-H-O-I, se pronuncia Che. Sim, é parecido com o Che dos gaúchos, mas tem um arzinho junto, tá ligado? Che. 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰한다요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 naonayo? 경도하고 미도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월구요, 태월구. Então, 3 minutos após a ligação se encerrar, a guarda costeira enviou um navio patrulha para tentar encontrar a balsa. Mas enquanto o navio ainda não chegava lá, a balsa ia virando cada vez mais, ao ponto de ficar quase deitada no mar, causando um grande desconforto em quem estava lá dentro. Os alunos, professores e passageiros tinham que fazer bastante força para conseguir ficar em pé, e alguns até se deitavam no chão para facilitar. Já outros ficavam com as costas apoiadas nas paredes. Era uma situação realmente assustadora e preocupante. Seria só questão de tempo até a água subir o bastante para alcançá-los. E eventualmente a balsa iria parar no fundo do mar, igual como aconteceu com o Titanic. E mesmo com todos os sinais e indícios mostrando que a balsa afundaria, ainda assim os tripulantes continuaram pedindo para que todos permanecessem no mesmo lugar, quando o correto seria eles terem organizado uma evacuação assim que o acidente começou.
Cara, eu vou pular esses pedaços porque eu tô ficando agoniado pelos falecidos, tá ligado? E quanto mais a balsa inclinava, mais difícil ficava de sair de lá. Pois imagine você tentando caminhar por um corredor inclinado em 45 graus, fazendo força com os braços e as pernas, correndo o risco de cair e de se machucar a qualquer momento. Além disso, os tripulantes não conseguiram pegar os botes salva-vidas, pois eles estavam localizados no lado da balsa, que ficou apontado em direção ao mar. Já por volta das 9h30 da manhã, os estudantes começaram a enviar mensagens de texto para os seus pais. Em uma delas, um cara diz para o seu filho tentar sair da balsa, contrariando a ordem do capitão e dos outros tripulantes. Eu sei que a ajuda está a caminho, mas se for possível, saia logo daí. Não dá, pai. Eu não consigo. A balsa está muito inclinada. Não tem ninguém no corredor. Enquanto que um outro rapaz decidiu mandar uma mensagem para sua mãe, porque percebeu que corria grande risco de morrer e de nunca mais vê-la novamente. Mãe, se por algum acaso eu não sobreviver, queria dizer que eu te amo. E por mais que a grande maioria dos estudantes estivessem esperando no local, alguns poucos foram mais espertos e conseguiram fugir empilhando os móveis para alcançar os níveis mais altos do convés. Já um homem de 58 anos chamado Kim usou uma mangueira de incêndio e as cortinas da janela para criar uma corda que fosse comprida o suficiente para chegar nos níveis mais baixos, onde estavam os estudantes e os passageiros, e dessa forma, Kim conseguiu salvar 20 pessoas, puxando elas com a corda que criou. E enquanto isso, no mar aberto, vários pescadores e outras embarcações comerciais viram o naufrágio de longe e decidiram ir até lá para ajudar no resgate. Eles chegaram bem antes das autoridades e conseguiram salvar várias vidas. No entanto, ao invés de ficar na balsa para auxiliar os passageiros até que tudo acabasse, o Capitão Lee fez justamente o contrário e saiu na primeira oportunidade que surgiu, sendo uma das primeiras pessoas a deixar a embarcação. E os outros membros da tripulação também foram embora junto com o capitão, abandonando os passageiros que nem sabiam que a evacuação havia começado. E na verdade, eles ainda estavam seguindo a ordem anterior de permanecer no mesmo local. E nesse vídeo, é possível ver dois pescadores salvando algumas pessoas, enquanto que outras pulam no mar e nadam desesperadamente em direção aos barcos, para tentar se salvar. Além do mais, ainda tinha um helicóptero, que estava usando uma cesta para pegar as pessoas que estavam esperando no topo da embarcação. E por mais que várias pessoas tenham sido resgatadas nesse momento, haviam literalmente centenas e centenas de estudantes que continuavam dentro da embarcação sem conseguir escapar, porque ela estava inclinada demais para isso. E nesse momento aconteceu uma outra polêmica. O país inteiro já estava sabendo do acidente. No entanto, a presidente sul-coreana chamada Park Geun-hye simplesmente sumiu por várias horas, justamente quando as Park Geun-hye, tá? E detalhe, essa mulher sofreu impeachment poucos anos depois disso aqui. pessoas mais precisavam dela. E um dos motivos foi justamente essa negligência da forma como ela lidou com a situação. Tomar uma atitude. Até porque parece que a guarda costeira não estava se esforçando tanto para resgatar os passageiros. E se vocês observarem o vídeo com bastante atenção, irão notar que tem mais barcos de pescadores do que aqueles pertencentes à guarda costeira. E levando em consideração a gravidade desse acidente, era para eles terem enviado um contingente bem maior. Mas depois que a balsa virou completamente, já não era mais possível salvar os estudantes, que ficaram esperando o resgate chegar dentro das cabines. E infelizmente, 304 pessoas perderam a vida no naufrágio, com 250 delas sendo estudantes da Dawon High School. Eles queriam apenas aproveitar um belo passeio escolar, porém acabaram morrendo justamente em um dia que era para ser um dos melhores das suas vidas. Sendo que aquele estudante chamado Choi, que havia sido o primeiro da embarcação a pedir ajuda, também faleceu junto com seus colegas e mais 12 professores. E muito provavelmente, se os jovens não tivessem seguido as ordens dos tripulantes, eles poderiam estar vivos até hoje, se formando na faculdade, casando e dando início a uma família. Inclusive, descobriram mais tarde que alguns membros da tripulação estavam bebendo cerveja no momento do acidente, o que é simplesmente um absurdo. Fora que mais da metade dos sobreviventes foram resgatados por barcos de pesca e outras embarcações comerciais, que chegaram no local 40 minutos antes da guarda costeira sul-coreana. Já alguns dias após o acidente, os mergulhadores deram início a uma missão de recuperação dos corpos. A polícia realizou as entregas, enquanto os pais ficavam chorando e observando de longe, se perguntando se aquele corpo coberto por um lençol era ou não dos seus filhos. E todo esse processo levou meses para ser concluído, até porque eram mais de 300 corpos desaparecidos. E mesmo antes do julgamento acontecer, os membros da tripulação foram presos pela polícia, acusados de homicídio e de dificultar o resgate. E entre eles estava o próprio Capitão Lee, que talvez seja o maior culpado no fim das contas. E aí, cerca de 3 meses após o acidente, os estudantes que sobreviveram voltaram à sua rotina normal na Dawon High School. Mas ao contrário do que poderia se esperar de uma volta às aulas, ninguém estava feliz, e o clima ainda era de luto. 12 professores da instituição haviam morrido, juntamente com 250 alunos. E pelo menos aqui no Brasil, isso é literalmente 1/3 da escola. Mano, se eu pudesse falar o que eu quero falar sem cometer
crimes, eu abriria minha boca, tá ligado? Mas vocês não têm noção do quanto meu coração dói na situação como essa. E para homenagear aqueles que partiram precocemente, criaram um memorial bem na entrada do colégio, que foi decorado com flores, fitas amarelas e também várias cartas e bilhetes de despedida. Sendo que logo após o acidente acontecer, Kang Myung-kim, que era o vice-diretor da escola e que sobreviveu ao acidente, acabou fazendo o impensável, porque se sentiu responsável pelas centenas de mortes. E eu não sei exatamente qual foi a conduta dele durante o naufrágio, mas era literalmente impossível de prever que algo assim aconteceria. Ele tinha 52 anos e deixou para trás um filho, 2 filhas e sua esposa, além de um bilhete em que confessava que a ideia do passeio havia sido sua e que dizia não poder continuar vivendo depois do que aconteceu com os alunos. Mas passando agora para o julgamento que começou em junho de 2014, apenas alguns meses após o acidente, com o decorrer das investigações, eles descobriram que o próprio governo sul-coreano tinha sido um dos responsáveis pela tragédia. Isso porque os agentes que faziam a fiscalização sabiam dos problemas da balsa e mesmo assim fizeram vista grossa, provavelmente porque receberam suborno. Além disso, ficou óbvio durante o julgamento que a guarda costeira poderia ter feito bem mais para tentar salvar os estudantes, visto que eles chegaram 40 minutos depois dos pescadores, e ainda salvaram menos da metade dos sobreviventes, em comparação aos pescadores e membros de outras embarcações. Já no decorrer do julgamento, mostraram um vídeo do capitão sendo um dos primeiros a sair da balsa, o que gerou uma grande revolta nos pais, que estavam presentes no tribunal acompanhando tudo de perto. Nesse momento, eles gritaram bastante e xingaram os réus. Também foi mostrado um outro vídeo, em Eu que não um me lembro, estava Matt. parado a alguns metros de distância de uma porta de saída, podendo escapar a qualquer momento para se salvar. Porém, ele decidiu permanecer no local, porque não queria desobedecer às ordens do capitão e dos outros tripulantes. Em um dado momento, uma mãe que perdeu seu filho ficou tão irritada que arremessou um sapato na direção dos réus. Mas apesar da guarda costeira ter cometido um grande erro, apenas um único membro foi responsabilizado, o que me fez pensar que provavelmente usaram esse aí como bode expiatório, só para fazer as pessoas se acalmarem um pouco. E fora isso, 2 oficiais do exército começaram a coletar informações pessoais e privadas das famílias, que estavam pedindo por justiça, com a desculpa de que seria para suprimir uma ação antigovernamental. E mais tarde, esses 2 oficiais seriam perdoados pelo atual presidente da Coreia do Sul. E aí, no final do julgamento, o capitão Lee recebeu a sentença de prisão perpétua. Já os outros membros da tripulação foram condenados a penas que variavam de 5 a 30 anos, enquanto que o dono da balsa recebeu apenas 10 anos. Mas lembram da presidente Park Geun-hye? Então, ela foi impeachmentada em dezembro de 2016, porque estava envolvida com os casos de corrupção, e também porque simplesmente desapareceu durante o naufrágio da balsa. E agora, passando para março de 2017, o governo contratou uma empresa para retirar a balsa do fundo do mar. Eles pagaram 75 milhões de dólares pela operação e tinham como objetivo recuperar o corpo de 9 vítimas que ainda permaneciam desaparecidas. No total, a balsa estava pesando 17 mil toneladas, porque o seu interior se encontrava cheio de água e lama. E aí, dentro da balsa, eles conseguiram encontrar os corpos e também recuperar os celulares dos jovens. E apesar dos aparelhos estarem molhados, ainda assim foi possível ter acesso às gravações que fizeram antes de morrer. Sendo que desde que aconteceu o acidente, em todo 16 de abril, os sul-coreanos relembram a tragédia e saem nas ruas usando uma fitinha amarela. E em uma pesquisa realizada pelo jornal Hankyoreh, os sul-coreanos elegeram o naufrágio de Choe como o segundo evento que mais impactou o país, perdendo apenas para a Guerra das Coreias. E esse mapa de 2024 até mostra a quantidade de eventos que aconteceram esse ano no dia 16 de abril lá na Coreia do Sul. Enquanto essa outra foto mostra a mãe de um dos estudantes colocando velas em cima de um colete salva-vidas. Já em 2017, o grupo de K-pop BTS, que é provavelmente o mais conhecido entre todos, criou uma música chamada Spring Day. Maravilhosa música. Que muitos acreditam ser uma homenagem às vítimas da tragédia de Choe. Além disso, também fizeram uma entrevista com uma jovem que sobreviveu ao naufrágio, e ela até conta vários detalhes que não haviam sido divulgados antes. Mas antes de encerrar, nessa matéria feita pela BBC em 2015, eles entrevistaram várias famílias de adolescentes que morreram, e mostraram que os pais ainda mantêm os quartos do mesmo jeito, como uma forma de se lembrarem de seus filhos que não estão mais aqui. Cara, essas situações são horríveis, velho. Você tem noção que o negócio foi tão impactante pra sociedade coreana que eles colocam essa situação só abaixo da Guerra das Coreias? Poderia ter facilmente sido evitado. Porém, a ganância e a incompetência dos envolvidos falou mais alto e custou a vida de centenas de jovens inocentes que tinham uma vida inteira pela frente. E esse caso serve de lição para nunca confiar 100% no governo e nas autoridades, pois ninguém tem mais interesse de salvar a sua vida do que você mesmo. E até a Coreia do Sul, que é um país de primeiro mundo, ainda assim sofreu com a incompetência do governo. Fala, galera, o que você acha que poderia... Galera, a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, mas é um dos países com as maiores taxas de desigualdade social do planeta, tá? Tem muitos problemas sociais na Coreia do Sul, muitos mesmo, tá ligado?
a pobreza entre os mais pobres, a diferença financeira entre os mais pobres e os mais ricos é absurda. As pessoas não têm noção do que é a Coreia do Sul de verdade, pô. Como eu falei, tipo, não é à toa que eu tenho um canal só pra falar sobre K-pop, né? Então eu acompanho muito, assim, de coisas do dia a dia da Coreia, não só o K-pop. Leio notícias sobre, me informam bastante, pesquiso bastante sobre a cultura, sobre costumes e tudo mais. Cara, tipo, a Coreia do Sul é um país rico. Mas não significa que o povo sul-coreano é um povo rico. Qualidade de vida de países europeus, por exemplo, como Dinamarca, como Suíça, como Suécia, é muito maior. Sabe? Obviamente o Round 6 tem uma parada muito exagerada e exacerbada, né, para questões do entretenimento da história de Round 6, mas os problemas sociais lá são extremamente verdadeiros. Se você assistiu o filme Parasita, o filme coreano que ganhou o Oscar, acho que foi 2020, cara, o que rola com a família lá dos protagonistas, né, que eles moram na favela e tudo mais, é muito real. Tem muito problema social na Coreia. Muito mesmo. Mas muito. Sabe? Não imagina... Tipo, a Coreia é muito mais do que o K-pop. É muito mais do que os doramas. É muito mais do que Samsung, tecnologia. Esse cara é A4. É 1 em 1 milhão que se dá bem naquela porra. É a mesma coisa que, tipo... muito gringo acha que o Brasil é lindo. Mas o Brasil tem os seus problemas. A gente sabe dos problemas que o Brasil tem, tá ligado? A Coreia do Sul só é um país mais rico. Não significa que é um país tão melhor de se viver do que o Brasil. Inclusive, você que é pardo, você que é negro, é um dos países com maior taxa de racismo na Ásia. Tá? Racismo, tipo, claro, aberto. Sem medo. Tá? Não fiquem presos a dorama, a K-pop, aos manhwas, tá ligado? Pesquisa um pouquinho sobre a sociedade coreana. Eu vou dar uma... Eu vou sugerir algumas pesquisas. Isso. Eu vou sugerir 2 termos para vocês pesquisarem no Google, tá? Vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube, procurem por geração NPOCD, desse mesmo jeito que eu escrevi, tá? E o movimento 4B. E são 2 movimentos sociais que começaram a ganhar força na Coreia do Sul nos últimos 10, 15 anos, que são assustadores, cara. São assustadores. Ligado? É bizarro. É bizarro ao nível que certas coisas chegaram na Coreia do Sul. Mas enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.